cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Galera, primeiramente já quero dizer para vocês que hoje eu estou fazendo o vídeo com a camisa do lado do avesso como maneira de protesto. Não protesto contra Ramon Dias, não protesto até mesmo contra esses jogadores que jogaram hoje, que são muito limitados, diga-se de passagem, mas um protesto aí para a atual gestão, para a diretoria do nosso clube e principalmente para Luiz Melo e Paulo Brax, que seriam aí, entre aspas, os dois homens fortes do nosso futebol, que são péssimos na gestão e na montagem de elenco. Isso ficou nítido hoje mais uma vez. Antes de dar início ao vídeo de hoje, eu peço a cada um de vocês, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe o nosso conteúdo para que mais vascaínos e vascaínas fiquem por dentro todas as vezes que nós colocarmos o vídeo aqui na plataforma. Gente, vamos direto e reto ao assunto. Vocês podem ver que eu não tenho motivo nenhum para sorrir hoje, eu estou muito chateado, muito triste mesmo, sinceramente do fundo do meu coração. Estou fazendo o vídeo aqui agora pelo compromisso que eu tenho com vocês, com o canal, porque minha vontade não era vir aqui para falar do nosso time, porque mais uma vez para chegar aqui e ficar batendo, ficar xingando, ficar criticando, eu queria ter chego aqui hoje com um sorriso no rosto, falando da vitória, falando de quem fez o gol, quem deu assistência, quem entrou bem, quem entendeu. Infelizmente, não é nada disso que eu tenho para falar. Mas independentemente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, uma ótima noite, um fim de domingo aí, uma ótima segunda-feira que daqui a pouco se inicia. Bom trabalho para todos vocês que vão trabalhar no dia de amanhã, para quem vai estudar, para quem vai ficar em casa, para quem está aí acamado. Enfim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E também eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, que estão compartilhando, estão assistindo o nosso conteúdo. Então vamos lá, sem muita delonga, dar início a esse vídeo aí para encerrar, para fechar esse fatídico domingo, muito difícil para nós todos vascaínos, esse domingo indigesto. Gente, antes da partida, hoje, foi ali respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem ao roupeiro Manfrini, um ex-funcionário do nosso clube, muito querido no Vasco da Gama, muito querido por jogadores, ex-jogadores, diretores, torcedores. Ele veio a óbito na última semana e hoje então foi respeitado. O Vasco da Gama entrou em campo logo abaixo da sua cruz de malta com aquele lacinho, né, de luto. Então, Manfrini, que Deus o tenha em um ótimo lugar e que a sua família seja confortada por Deus e que eles voltem aí ter motivos para sorrir. Agora sim, se tratando do jogo, Vasco da Gama que jogou em São Januário, de portões fechados, a estreia de Ramon Dias na Colina Histórica, primeiro jogo dele à frente do Vasco da Gama. Vasco da Gama veio aí com alguns desfalques, a defesa do Vasco da Gama, por exemplo, o miolo de zaga, né, totalmente diferente do que a gente vem vendo atuar com a camisa do Vasco. Hoje também nós tivemos a estreia de Gary Medel, que eu vou estar falando disso daqui a pouco também. E é o seguinte, gente, eu vou até pegar minha colinha aqui, porque é o seguinte, o Vasco entrou a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Zé Vitor, Lucas Piton e Medel. Aí Zé Gabriel, que é o Zé Delivery, Jair, Gabriel Peck, Orediano e Figueiredo. Isso mesmo, gente. Essas foram os jogadores aí escalados para jogar como titular. Aí vocês perguntam assim, Álvaro, mas o Marlon Gomes não jogou? Pois é, a pergunta é que o Brasil inteiro quer saber por que Marlon Gomes não começou como titular. Ele entrou depois no segundo tempo, mas não resolveu nada. Então vamos lá, gente, para a gente poder aí esmiuçar essa partida. É o seguinte, o Vasco entrou a campo hoje muito pressionado, apenas com 9 pontos. Ontem, o Coelho Mineiro, o América Mineiro, empatou com o Lambo da Gávea com um placar de 1-1, pressionando mais ainda o Vasco, subindo para 10 pontos e colocando o Vasco, naquele momento, na lanterna do Campeonato Brasileiro. A equipe do Goiás conseguiu um resultado surpreendente hoje, surreal. Venceu lá em Belo Horizonte a equipe do Cruzeiro pelo placar mínimo de 1-0. O Cuiabá, surpreendentemente, também venceu o São Paulo ontem no Morumbi. Então, assim, tá todo mundo conseguindo resultado. O Corinthians ontem empatou, não venceu, mas também não perdeu.
O Santos hoje estava ganhando a partida aí até os últimos 5 minutos de jogo, 10 minutos, só que o Botafogo conseguiu uma reação ali instantânea no finzinho da partida e conseguiu empatar a partida pelo placar de 2-2. Isso acabou ajudando um pouco a gente. Então tá tudo conspirando contra. Então, diante disso tudo, o Vasco entrou a campo sabendo que era vencer ou vencer, sem o apoio da sua torcida devido à punição a qual nós sofremos pela confusão entre Vasco e Goiás. E aí, gente, foi o seguinte. Os 2 gols que o Vasco tomou hoje, mais uma vez, não tô aqui para queimar, mas a verdade seja dita, nas costas do nosso lateral direito, Puma Rodrigues, do Pumita, isso mesmo. Ah, Álvaro Silva, mas poxa, o Puma teve algumas chances de fazer gol, teve uma que ele limpou o zagueiro do Atlético e bateu em cima do goleiro, foi quase gol. Pois é, gente, só que assim, perdão, quase gol não é gol. A bola na trave, a bola na mão do goleiro, não altera o placar. Já diria aquela música, não altera o placar. Então, assim, ajudaria muito se o Pumita fizesse a cagada dele na defesa e fizesse gol todo jogo. Aí ia compensar. Só que não, ele faz cagada todo jogo e não faz gol. Ele fez só aquele gol contra o Mulambo, que foi um golaço, depois não fez mais nada. Já começa aí. Então o Puma muito contestado na lateral direita, na parte defensiva mais uma vez. Mais uma vez. No primeiro gol, lançamento nas costas dele, e no segundo gol, era para ele estar ali, acabou que ele não estava, Zé Vitor ficou no mano a mano e acabou cometendo um pênalti infantil, né? Já aproveitando o gancho aí, já pra gente já falar da dupla de zaga, o Miranda. Gente, vê se vocês pensam junto comigo, vê se eu estou viajando na maionese ou se realmente é isso mesmo. O Miranda ficou mais de um ano sem jogar bola, pela questão do doping, ele ficou ali punido, depois teve lesão. Voltou e já faz tempo que voltou, já tem meses que voltou. Vem treinando há muito tempo. Aí foi jogar hoje. No final do primeiro tempo estava puxando da perna e no segundo tempo estava com cãibra, antes dos 20 minutos do segundo tempo. E é novo, hein? Se dissesse que fosse assim o Anderson Conceição, que já tem seus 32, 33 anos, a gente ainda entende. Agora o Miranda novo, tá de brincadeira, né? Isso então é mais um retrato de como é o planejamento do futebol do Vasco, de como estava a preparação física do Vasco. Porque isso não entra na conta da comissão técnica do Ramon Dias, muito menos do treinador. Porque chegou agora, então assim, essas coisas que estão estourando agora são coisas do trabalho antigo. E da atual gestão, mas do trabalho antigo. O treinador e a atual comissão técnica não tem parte nessa situação. Então assim, eu quero saber quem está cuidando da parte física do Vasco. Agora a gente sabe, mas porque assim, o Miranda com cãibra, gente. É inadmissível. É inadmissível. Outra situação também. O Zé Vitor, um pênalti totalmente infantil. Totalmente infantil. Ah, mas não é culpa dele. Tá, tudo bem, não é, mas ele fez o pênalti. Pênalti infantil. Ele fez. Né? Ele fez. A gente ainda estava vivo na partida, ainda tinha chance de empatar o jogo. Aí saiu de mano a mano e fez o pênalti totalmente infantil. Tudo bem. Ah, garoto da base, tá sem ritmo. A gente dá, né? Aí a gente vai pro Piton, não comprometeu hoje, não comprometeu, não criou nada de extraordinário, mas também não comprometeu defensivamente, assim, não fedeu e não cheirou, não choveu e não molhou, ficou ali no 0-0 na minha opinião. Medel, a estreia do Medel foi um primeiro tempo muito intenso do Medel, mordendo pra caramba. Se tivesse torcido de São Januário, a galera ia fazer o pitbull várias vezes no primeiro tempo ali pra ele. Muito aguerrido, inclusive todos os comentaristas falando que ele, à frente da área do Vasco, era de uma notória diferença, a marcação era muito mais intensa. E falando de marcação, Ramon Dias também implementou um pouco já do seu trabalho aí, que a marcação do Vasco mudou e mudou muito. Hoje nós perdemos por 2 falhas individuais, né, por 2 lances individuais, de falhas individuais, um no pênalti e outro na jogada do primeiro gol, que foi um golaço, mas foi falha na marcação, na transição, no contra-ataque, que estava todo mundo alertando que o Vasco estava se expondo demais, e o Atlético Paranaense é um clube que sabe sair no contra-ataque, mas foram falhas individuais, mas fato é que a defesa ali, a marcação, estava mais intensa, mais encaixada, e Medel era aí o cabeça pensante dessa marcação. Ele que jogou com a camisa 17, e na sua estreia, gente, ele já entrou com a braçadeira de capitão, uma vez que o nosso zagueiro Léo ficou fora da partida, porque sentiu a parte muscular da perna, a posterior da coxa, e não foi relacionado para a partida de hoje. Então Gary Medel fez a estreia hoje com a camisa 17 e com a braçadeira de capitão. Olha a moral. E ele saiu de campo ali muito chateado pelo resultado negativo da equipe. Ele disse que, abre aspas para Medel, nós não merecíamos o resultado como foi, perder da maneira qual foi. E eu concordo com o Medel, fecha aspas, né? E eu concordo com ele, porque o Vasco teve volume de jogo, o Vasco teve suas chances. Eu vou chegar lá, que agora eu vou até pular aqui, né? Já falei do Medel.
Vou falar agora do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, gente, o Zé Delivery é o seguinte, ele é bastante limitado, é simples assim. Ele é muito limitado. Ele tem vontade, ele corre bastante, ele marca, ele transpira. Mas na hora de dar um passe, na hora de fazer a escolha, ele sempre prefere voltar lá no zagueiro, ao invés de tentar um contra um, de tentar uma tabela, uma triangulação, enfim. E na hora também, que não pode perder, ele sempre perde a bola. Então muito limitado, muito limitado. Jair, muito abaixo do normal. O primeiro tempo foi até que mais ou menos, mas depois caiu muito de rendimento o Jair. Fisicamente também no segundo tempo. Gabriel Peck também bastante abaixo, não acertando um chute, errando muito cruzamento. O Gabriel Peck sumiu, não fez nenhuma jogada individual, um contra um, jogada de profundidade, né? Aquela jogada ali para romper as linhas, que é o que ele fazia. Não fez, muito abaixo também, muito aquém. Parecia estar muito nervoso hoje, muito com medo de errar, Gabriel Peck. E agora vamos chegar lá, o Luca Orediano, gente. O Luca Orediano é um caso sério. É um caso sério, porque um tempo atrás eu vi o Papai Joel, o Joel Santana, no canal dele, dizendo que o Barbieri começou o jogo com a Chiquitita de titular. Ele estava se referindo ao Luca Orediano, que ele não sabia o nome dele, ele é loirinho, coisa e tal. Aí ele chamou de Chiquitita. Aí hoje, vendo a partida de hoje, Chiquitita não, mas que o Luca Orediano parece uma criança, parece, dentro de campo. Fisicamente e mentalmente. Porque assim, hoje, como o estádio estava vazio, eu escutei o jogo inteiro, o Ramon Dias gritando com o Orediano. Luca, bora, vamos, dale. Luca, ora, vamos. Luca, rápido. Luca, la ponta, no meio. O tempo todo assim. E Luca Orediano viajando na maionese. Ele só funcionava quando o Ramon Dias falava na cabeça dele. Então quer dizer, ele é um jogador, é um bebezão, então quer dizer que o treinador vai ter que trocar a fralda dele, vai ter que fazer mamar, vai ter que ninar, colocar para dormir o bonitinho. Porque a gente sabe que no futebol existe isso. Renato Gaúcho já falou sobre isso em relação ao Luan, Filipão já falou sobre isso, todos os grandes treinadores falam, Luxemburgo grandes treinadores já falaram e falam sobre isso, que é a questão que existem jogadores que são ali bebezões, que precisam do treinador ali abraçar, fazer carinho, levar para dormir, levar para jantar, perguntar o que está acontecendo, fazer carinho, senão ele fica dodói, aí não joga bola, aí o psicológico não funciona, aí fica doidinho. Então, quer dizer, Ramon Dias nem chegou, ele tem que apagar um incêndio, tem que trocar um pneu com o carro andando, tem que montar um elenco com a SAF duvidosa, que o dinheiro não entra, o dinheiro existe, mas não aparece, e para completar ainda tem que ser babá de marmanjo. Já diria meu pai, quem tem filho barbado é gato. Então o Ramon Dias virou um gato e o Orediano é o filho dele, porque é o jogo inteiro ensinando ele o que tem que fazer em campo. Orediano, volta, Orediano, avança, avante, arriba. É o jogo inteiro, abarro. É o jogo inteiro ensinando ele a jogar. Um cara de 20 e poucos anos de idade, profissional, jogou no Vélez Sarsfield da Argentina, que não é um clube pequeno, é um clube gigante da Argentina. Tá no Vasco da Gama, que é outro clube gigante do futebol mundial da América do Sul e do Brasil. E tem que ficar ensinando que ele vai fazer o jogo inteiro. O jogo inteiro. O treinador mandava ele ir pro meio e cortava pra ponta. O treinador mandava ele pra ponta e ele cortava pro meio. Nem os comentaristas sabiam o que o Orediano estava fazendo direito em campo. Parecia um desenho animado, parecia uma criança, parecia um sub-10. Parecia que o Orediano era sub-10, estava fazendo o seu segundo treino ali no meio do elenco. Pelo amor de Deus, gente. Não estou dizendo que ele não sabe jogar bola, só que eu não sei o que está acontecendo com a cabeça desse garoto. Eu não sei o que está acontecendo, porque parece que ele está com a cabeça no mundo da lua. Parece que ele está pensando, não sei, no filme da Barbie. Não sei se ele está pensando, sei lá, em comer, qual festa que ele vai amanhã. Entendeu? Sei lá, que tipo de carro ele vai comprar. Eu não sei o que está passando na cabeça dele. Só que uma coisa eu sei, que eu acho que jogar bola, acho que não está passando. Porque o treinador tem que ficar ensinando para ele o jogo inteiro o que ele tem que fazer. Não é possível, porque ele não tem condições de analisar a jogada e tomar atitude antes do treinador berrar na cabeça dele. Ele só funciona depois que o treinador berra. É brincadeira. E aí agora vamos falar de Lucas Figueiredo. Porque eu já cansei de defender aqui, cansei de falar, deixa o Figueiredo jogar de centroavante, ele é centroavante, na base ele era artilheiro, e Copinha de São Paulo, ele foi artilheiro, ele é centroavante, então, estão matando o futebol do Figueiredo, estão colocando ele de ponta direita, colocando de ponta esquerda, colocando de falso 9, colocando de lateral, colocando de segundo volante, terceiro volante. Aí hoje, Figueiredo entra ali, o técnico, gente, o Ramon Dias escalou, tirando o Zé Delivery, ele escalou dentro daquilo que a gente tinha mesmo, que só faltou o Marlon Gomes começar jogando. E era isso mesmo que a gente tinha, tirando a dupla de zaga também, que não pôde jogar hoje. Por motivo de que é o Capasso que levou o cartão amarelo e o Léo que sentiu a coxa. Então assim, aí Figueiredo
entra na posição que ele sempre pediu, a gente sempre pediu para ele fazer. Ele não teve nenhuma, ele não teve duas, ele não teve três. Ele teve várias chances durante a partida inteira de matar o jogo, de fazer um, de fazer dois, de fazer 3 gols pro Vasco e não fez efetivamente nada. Teve uma bola que o Gabriel Peck colocou na cabeça dele, que ele subiu sozinho, centralizado na marca do pênalti, até um pouco mais para frente da marca do pênalti, só ele, o goleiro e o gol. E ele me cabeceia a bola por cima. Eu até falei para minha esposa nesse momento, eu falei, se fosse Pedro Raul, era gol. Não estou dizendo, Álvaro, mas aí, olha como é que você é, você falava mal do Pedro Raul, agora você quer de volta. Não é que eu não quero, não é que eu quero o Pedro Raul de volta, gente, só que eu estou querendo dizer o seguinte, Pedro Raul, a bola não chegava para ele, e hoje algumas bolas chegaram, só que não tem atacante, porque o Lucas Figueiredo, limitadíssimo, tirando aqueles 2 golaços que ele fez lá na Série B, daqueles 2 pombos sem asa que ele deu, foi um contra o Náutico e outro contra o Bahia, o futebol dele sumiu. O Lucas Figueiredo, ele joga melhor quando mandam ele fazer a lateral direita ou a lateral esquerda defensivamente, do que quando colocam ele de centroavante, que é a posição de origem dele. Ou já mataram o futebol dele, entendeu? Ou na verdade nunca foi esse futebol todo, ele apenas foi um atleta que pegou uma fase boa e iludiu a gente pensando que ele ia ter aquele boom e não teve. Porque hoje ele teve várias chances de matar a partida. Ele teve chance finalizando com os pés, teve chance finalizando de frente pro gol, teve chance finalizando, cabeceando na diagonal, teve várias chances para finalizar. Só não teve pênalti para ele bater hoje, né? E falta. E tomando sempre as escolhas erradas. Na hora que era para rolar para alguém ele queria bater, na hora que era para bater ele queria rolar para alguém. Péssimo. Muito mal em campo, Lucas Figueiredo. Muito mal. Então, assim, dos atletas que eu citei aqui, o único que escapou mais ou menos aí, porque não frangou, foi o Léo Jardim. Primeiro gol até dava para ele pegar, não foi falha. Não foi falha dele, não. Né? Até o cara colocou muito bem a bola, mas dava para pegar. Se fosse um Cássio da vida ali, pegaria. Mas não é falha dele, não. Então, para mim, não comprometeu o Léo Jardim. Piton também não comprometeu. E Medel. Esses 3. Álvaro Silva, mas eles jogaram bem. Não estou falando que jogaram bem. Foram os menos piores em campo. Léo Jardim, Piton e Medel. Na verdade, a ordem é o contrário. É Medel, né? Piton e Léo Jardim. Porque Léo Jardim, bem ou mal, culpa dele ou não, ele levou 2 gols. Né? Então, assim, de 11 jogadores, a gente tirar aqui os 3 menos piores, sobraram 8 que jogaram muito mal. Gente, tá escancarado que a gente precisa para ontem, para anteontem, pro ano passado, de um time. Não é de reforços, não. Essa falácia aí, reforços, essa fala que tanto se fala no mercado da bola. Reforços, contratação de peso. Meu irmão, o Vasco precisa de jogador bom. O Vasco precisa de contratação braba, de peso, de nível, de craque. Jogador pica, desculpa o palavreado, papai e mamãe aí, tiver criança na sala. O Vasco precisa de jogador pica das galáxias, para chegar e resolver. Jogador que não tem medo, que não treme. Jogador que não sente a responsabilidade. Jogador que veste a camisa. Jogador que põe medo no adversário. Não é jogador que sente medo, que estremece, não. O Vasco está precisando de um time. Aí, gente, se tratando aí diante desse péssimo desempenho nessa partida, o Vasco fechou a rodada. A pior campanha da história na Série A, do primeiro turno. Então, quer dizer, a cada jogo que se passa, o Vasco vem quebrando recordes negativos. Por exemplo, até a partida de hoje, o Vasco ainda não havia perdido para o Atlético Paranaense dentro de São Januário. E hoje esse tabu foi quebrado. Então, quer dizer, esse ano estão sendo quebrados vários tabus negativos em relação ao Vasco. Vários números que ninguém conseguia bater, ninguém vencia a gente, ninguém fazia gol, coisa e tal, jogando dentro de casa. E tá tudo caindo por terra esse ano. Tá tudo caindo por terra. Aquilo que eu falei semana passada. O Vasco perde fora de casa, o Vasco perde dentro de casa. O Vasco joga mal fora de casa, o Vasco joga mal dentro de casa. O Vasco joga mal, o Vasco perde quando tá com o time completo, o Vasco perde quando tá com o time misto. De todo jeito. Aí, mas é a fase. Mas a bola não entra. Pô, gente, beleza. A fase, quer ver um exemplo da fase? O Botafogo hoje já deu sinais que a fase deles pode estar oscilando já. Aquilo ali é um sinal de fase. Empatou fora de casa com o Santos e teve chance de ganhar o Botafogo. Isso é um sinal de fase. Outro exemplo é o Palmeiras, que há 2 rodadas tropeçou. O Mulambo, que empatou nessa rodada. Isso é fase, isso é momento. Agora, o caso do Vasco não é fase não, gente. Nós vamos ficar esperando essa fase passar até quando? Até a gente cair para a Série B, porque já praticamente caiu. Já virtualmente, para mim, já está virtualmente rebaixado.
pra mim já está virtualmente rebaixado. Porque, mas tem um jogo a menos. Pô, todo ano é isso, gente. O torcedor do Vasco parece que gosta. Todo ano que chega o Campeonato Brasileiro, aí fica, né? Mas tem um jogo a menos. Mas se a gente ganhar esse aqui e ganhar o outro, aí já iguala. Mas vai chegar reforço. Mas eu sei que... Gente, vamos parar de se iludir, gente. Eu vou continuar falando de Vasco, vou continuar sendo vascaíno. Vou continuar do mesmo pique aqui no canal, só que eu sou realista. Não vou ficar aqui vendendo uma coisa pra vocês que não existe. Eu não vou vender um time da virada pra vocês que nem time a gente tem. Eu não vou vender uma retomada no Campeonato Brasileiro, que eu não sei nem se a gente vai ter fôlego para terminar esse Campeonato Brasileiro. Eu sou muito realista. Muito realista. E ainda tem gente que bate palma para essa diretoria. Que eu não quero nem entrar nesse mérito, eu não quero nem falar de política. Eu não quero nem falar de política nesse momento. Aí, diante de toda essa situação, gente, a gente precisa de muitos reforços, correto? Eu acabei de falar isso, né? Então, ontem eu dei a notícia para vocês, agora mudando de assunto, mas ainda dentro disso, né? Perdão, antes de eu falar do reforço, acabou a partida agora há pouco à noite, e é o seguinte, o policiamento foi reforçado na frente de São Januário, hein, gente? Clima tenso lá, ainda não tem relato de protesto nem de confusão, graças a Deus, mas relatos lá do bairro de São Cristóvão, da Barreira do Vasco da Gama, clima bastante intenso ali no entorno de São Januário, quem passa por ali xinga, né? Enfim, profere palavras ali contra a atual gestão, contra o atual time, não contra o treinador. Vocês podem ver na foto aí já mais policiais na frente de São Januário, isso porque a diretoria teme a represárias da torcida, porque a torcida já já passou do limite, o copo já transbordou, a caixa d'água já transbordou, já caiu tudo pro chão afora, já virou tromba d'água, já virou loucura. E o torcedor já está de saco cheio. E o problema é que tem torcedor que vem para a rede social desabafa, outros preferem ofender as pessoas na rede social se escondendo atrás de um nome fake. Só que o problema é que também existem torcedores que acabam agindo sem pensar, agem com violência, agem com vandalismo. Isso não vai resolver, isso só vai piorar a situação do nosso clube dentro e fora de campo, isso eu tenho certeza, eu só asseguro para vocês. Então, quem aí mora no Rio de Janeiro, mora aqui no Rio, quem está perto de São Januário, né? Se tiver vendo algum clima tenso aí, tenta ir embora para casa, fala pra galera dar uma segurada, porque não é momento disso, não vai resolver, não vai resolver. Josh Wander tá lá nos Estados Unidos, os seus milhões de dólares lá embaixo do colchão dele, tomando seu vinho caro, fumando seu charuto, comendo seus cargos, sua lagosta, e não tá nem aí pra gente. Jorge Salgado tá aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, idem. Entendeu? Então não vai resolver. Os jogadores, embora chorem na frente da câmera, embora alguns falam que estão chateados, que estão frustrados, é o seguinte, amanhã aparece uma proposta, estão vestindo outra camisa e estão beijando outro escudo e estão ganhando bem pra caramba do mesmo jeito. E quem tá se fudendo é eu e você, torcedor. Então, gente, vamos agir com consciência. Quem quiser agir, não quero falar de política, mas quem quiser agir, usa a sabedoria quando chegar às eleições. Você que é voto estatutário, use o seu direito do voto e exerça esse direito com sabedoria. Agora sim, falando de especulações, ontem foi especulado aqui no Vasco Ezequiel Boulaud, ele que pertence ao Feyenoord da Holanda, Feyenoord que é um clube ali que sempre está brigando pelo campeonato holandês, ele que tem passagem pelo Godoy Cruz, e é o seguinte, o Vasco oficializou uma proposta por esse atleta, porém o Braga e o Bolonha também estariam na briga, o Braga de Portugal e o Bolonha da Itália, isso mesmo gente, o Bolonha é o mesmo time ao qual estava ali Gary Medel antes de vir para o Vasco. Só que esses times ainda não efetivaram essa proposta. O Vasco da Gama já oficializou essa proposta e o Vasco aguarda nos próximos dias uma resposta em definitivo do atleta. O atleta ele joga de meia, né? Meia ofensivo, ele tem 22 anos, é argentino, tem 1,84 m de altura e está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 3 mil euros. Ele foi comprado, quando ele era do Godoy Cruz, pelo valor de 2 mil euros, chegou a valer 3 mil, perdão, gente, 3 milhões. Tudo milhões, nada de mil não, estou viajando. É que o Vasco perde, a minha cabeça fica milhão. Ele foi comprado por 2 milhões juntamente ao Godoy Cruz, né? Hoje ele vale 3 milhões de euros, mas ele já chegou a valer 4 milhões e meio. Porém, ele só vem caindo aí os seus dados. E o que acontece é o seguinte, ele joga de meia ofensivo, mas ele também é versátil. Ele joga de centroavante e também de ponta direita. Mas a posição de origem, onde ele mais tem, os números dele são melhores, é de meia de criação. Ele nessa temporada, gente, pasmem os senhores, só tem 1 gol e 2 assistências com a camisa do Feyenoord da Holanda. Então é uma vergonha. Olha os jogadores que estão trazendo pra gente. Olha os jogadores que estão trazendo. Já estão fechando com o Sebastião Ferreira, que é outro que está lá na Major League Soccer, que não fez rigorosamente nada. Aí fecharam com o Paulinho de Paula, que é outro que ninguém nunca ouviu falar, e também, a carreira inteira, o cara tem 26 anos e tem 14 gols só. E meia dúzia de assistência. É brincadeira, né? É brincadeira.
Aí eu sou obrigado a assistir, não vou nem falar nome, para não dar mídia. Eu sou obrigado a assistir canal de YouTube grandão aí, colocar até analista de desempenho para dizer que o Paulinho de Paula é bom. Olha o nível que a gente chegou. Quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando, tá de brincadeira, né? Pô, tá de brincadeira, um cara, porra, no domingo de manhã, véspera de jogo, o cara me chamar um analista de desempenho lá da casa que caiu, pra dizer que Paulinho de Paula é bola, é jogador. Pode chegar aqui no Vasco, pode resolver, pode calar minha boca, eu posso queimar minha língua, ele pode chegar aqui e arrebentar, fazer história aqui no Vasco? Pode. É provável que isso aconteça? Não. Não é provável. Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como pode cair um meteoro aqui agora. Mas é provável que vai acontecer? Não. Então, assim, o Vasco é totalmente oportuno o nome da SAF, 777, porque o Vasco é uma casa de apostas. Só sabe fazer aposta. Isso aí sempre aposta baixo. Só aposta em atleta que nunca ninguém nem viu. Porque quando você vai fazer uma aposta em um atleta que já jogou muito bem, mas vem numa decadência muito grande, ainda vai. Que é o caso do São Paulo lá, que está fazendo aposta no Alexandre Pato, que eu já critiquei muito aqui no canal, que está jogando bem no São Paulo. Aquele tipo de aposta até que vai. Agora, esse tipo de aposta que o Vasco está fazendo é loucura. Isso aí é só para colocar dinheiro no bolso de empresário e de jogador. Porque tem empresário que deve estar tomando uísque cara essa hora, comemorando. Fala, ah lá, o cara não joga nada, chega aqui no Vasco, porra, o cara joga e ganha dinheiro e me faz ganhar dinheiro e o cara é ruim. Quer dizer, então quem sai tirado de otário no final das contas? Nós, torcedores do Vasco, porque a diretoria não sai tirado de otário porque o dinheiro rola solto ali dentro, a gente sabe disso, né? Então, vamos esperar aí que desfecho vai dar. Perdão, gente. Essa situação de Ezequiel Bulaldi, na minha opinião, não quero que venha, não. Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas não quero que venha, não. E, gente, é o seguinte, aí agora ainda se tratando aí de especulação, o Vasco ainda está investindo, está buscando a contratação do volante da Ponte Preta, da Macaca Paulista, Leonaldi, né? Eu até falei para vocês aqui esses dias, ele é um ótimo jogador, outros clubes da Série A também estão especulando esse atleta, na minha opinião eu acho ele mais jogador até mesmo do que o Jailson, só que o Jailson também é bom, só que assim, eu gostaria muito de ver o Leonaldi aqui no Vasco da Gama, e o Vasco pretende fazer uma nova investida nele nos próximos dias, vamos aguardar para ver. E o Vasco fez uma proposta, e o Vasco não desistiu dele, tá no páreo. Se tratando ainda de contratação, Jorge Carrascal, né, como eu já falei para vocês ontem, o Vasco está de stand-by, está aguardando, já estaria tudo acertado entre Jorge Carrascal e o Vasco da Gama, ele que é colombiano, a família dele mora aqui na América do Sul, ficaria mais perto da família, né, enfim, o clima e coisa e tal, ele quer aí jogar no Vasco da Gama, quer jogar no Brasil, o empresário dele está na Rússia tentando a liberação do atleta juntamente ao CSKA Moscou. Então vamos aguardar o desfecho dessa história, vamos ver se o CSKA Moscou vai liberá-lo ou não, e como vai ser os trâmites aí dessa transação. Essa contratação, sim, na minha opinião, seria uma contratação de peso, seria aí, na minha opinião, a maior contratação do ano do Vasco da Gama, e dependendo de valores, pode até ser a maior contratação da história do nosso clube. Vamos aguardar para ver a situação de Jorge Carrascal, ele já aceitou, falta a liberação. E aí, falando de Michael Santos, ele que é o artilheiro do campeonato argentino, pertence ao Talleres. Informações que saíram que ele pediu o salário de cerca de 600 mil reais ao Vasco da Gama. O presidente do Talleres foi bem categórico ao alegar que falta apenas o Vasco chegar com 750 mil dólares, que dá em torno de 3 milhões a 4 milhões de reais, para sacramentar a compra do atleta. Então, vamos ver que desfecho vai dar. O Vasco tem dinheiro para entrar, ele é artilheiro, faz muito gol bonito, só faz vários golaços aí, faz umas jogadas de efeito bem legais, tá vivendo o melhor momento com a camisa lá do Talleres, porém, todavia, entretanto, é o que eu venho falando sempre, não adianta trazer um artilheiro desse, o cara que está vivendo um ótimo momento, se você chegar aqui, você não tem um jogador para municiar esse atleta. Se você não tem um camisa 10, você não tem um camisa 8, você não tem um meio campo pensante, criativo, para toda hora deixar esse cara pifado na cara do gol para finalizar e balançar as redes. Então não vai resolver se trouxer só o atacante e não trouxer o tão famoso 10 que a gente está precisando para ontem, galera. E ainda se tratando de Dário Benedetto, o Vasco fez uma proposta para ele, logo de cara essa proposta foi rejeitada pelo atleta, ele prefere continuar na Argentina, mas o Vasco sinalizou na manhã de hoje que não desistiu de Dário Benedetto. Pode ser que nas próximas horas, ou amanhã ou depois, pode ser que surja aí novamente o burburinho de que o Vasco vai fazer mais uma proposta pelo atacante. Na minha opinião, seria um jogadoraço, seria um jogador para a gente buscar no aeroporto, igual até mesmo a torcida do Palmeiras fez quando foi buscar o Borja, né, quando contratou
o atleta lá colombiano. Mas se falando aqui de Dário Benedetto, seria uma ótima contratação. Porra, se vem Dário Benedetto e Jorge Carrascal, com esse elenco que a gente tem ali, se conseguir trazer mais um ou outro mediano, já resolve muita coisa. Mas a gente tem que esperar, porque a gente sabe que nem tudo é conforme a gente quer, ainda mais quando se trata de dinheiro, quando se trata aí no departamento de futebol do nosso clube. E agora, para eu estar finalizando o vídeo, hoje pela manhã o Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama nomeou uma comissão para fiscalizar, para vistoriar São Januário e as outras dependências, as outras sedes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu vou colocar na tela aqui a arte para vocês verem, está logo abaixo, bem pequeno no final da segunda arte, o nome das pessoas, né, no caso dos conselheiros, aos quais foram nomeados para essa comissão de vistoria, essa comissão de fiscalização aí de São Januário. Eles estão fazendo isso para ver se realmente, efetivamente, as melhorias e as reformas vão ser realmente aplicadas e feitas. Porque saiu hoje a informação de que o Vasco da Gama, juntamente à SAF, vão gastar parte do dinheiro que está para entrar, que são milhões, são quase 200 milhões, que está para entrar nos próximos dias nos nossos cofres, com melhorias no CT Moacir Barbosa, pelo pedido do próprio treinador Ramon Dias, e melhorias também em São Januário. Só que o meu medo, sabe o que é, gente? Meu medo é os caras gastarem 500 mil no CT Moacir Barbosa e falar que gastou 50 milhões. O meu medo é gastarem 2 milhões de reais em São Januário, fazendo uma pintura, botando um acrílico aqui, uma luz ali, um negócio aqui, e falar que gastou 120 milhões em São Januário. Para vir com a desculpinha de que não tem dinheiro, porque já fez o investimento no futebol de outra maneira, na parte estrutural, que a parte de campo você vai ter que aguardar para o ano que vem. Porque a gente já viu aí Zé Colmeia, muita gente falar que ia vir cereja do bolo, agora na verdade a gente está vendo que está mais para uva passa, e na verdade mesmo, agora o próprio Zé Colmeia já deu mole no papo, já se enrolou, já voltou no assunto, está dizendo que agora a cereja é só para o ano que vem. Então, na moral, não vou nem falar para não falar palavrão. Só que assim, tá ficando feio e a gente precisa de reforços para ontem. Deixa aí o que vocês acham no comentário, tá? Comenta aí o que vocês estão achando. Eu acho essa SAF muito lerda, muito ruim. Até agora a gente só trouxe Serginho. Perdão, esqueci de falar, né? Carol Barral ainda jogou hoje, né? Pelo amor de Deus, não vou nem citar esse nome. Mas a gente trouxe Serginho. A gente trouxe o garoto Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense por empréstimo. Trouxemos Bruno Prachedes do Bragantino por empréstimo. Trouxemos Gary Medel, que é a melhor contratação até o momento. Aí agora está fechando com Sebastião Ferreira. E está fechando também com o Paulinho de Paula. Então olha aí o nível de contratações, sem contar o Maicon que chegou, que o técnico se espantou com ele, para vocês verem. O Maicon chegou agora com status para brigar por vaga, para ser titular. Inclusive com o Barbieri ele tinha maior moral, né? E é o que acontece. Na primeira partida do Ramon Dias, o Maicon fica no banco, sendo que a dupla de zaga titular estava fora. Ou seja, a ordem natural das coisas era o Maicon ser titular hoje. Ele foi reserva. Por que ele foi reserva? Porque a análise de desempenho do Vasco, o scout do Vasco é um lixo. É muito ruim para contratar. É muito ruim para contratar. É péssimo. É péssimo. E no Vasco está dando tudo errado. Até mesmo isso também está dando errado. Então assim, diante de todas essas contratações que vieram, junta tudo, gente, junta tudo. Malemar dá um, que é o Gary Medel. O resto, o próprio nome já diz, é resto. Tá, gente? Então, eu fico por aqui. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Saudações Cruz Maltinas, vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!